Imagina a cena. Século XVII. Ruas sujas e mal iluminadas, pessoas desesperadas e uma doença mortal e misteriosa que assola as cidades. E, no meio disso tudo, surge uma figura enigmática, de máscara bizarra, com um longo bico que mais parecia um estranho disfarce de corvo. Quem era esse médico? E por que ele usava essa máscara? Você vai se surpreender. Vamos viajar no tempo para um dos momentos mais sombrios da história da medicina. O mundo estava sendo devastado pela peste bubônica, a temida peste negra. Uma doença que, em poucas semanas, podia dizimar populações inteiras. E foi aí que surgiu o famoso médico da peste, um dos personagens mais misteriosos do passado. Mas, antes de entender a máscara, que tal um pequeno exercício de imaginação? Você é um médico, em meio a uma epidemia, e precisa tratar doentes que morrem em questão de dias. O que você faria? Bom, os médicos da época acreditavam que a peste não era causada por uma bactéria como sabemos hoje, mas por algo ainda mais misterioso. Algo invisível, mas letal: os miasmas. Os miasmas eram considerados vapores venenosos que emanavam do solo sujo e de corpos em decomposição. O ar contaminado era visto como a causa de doenças. Então, como se proteger desse ar mortal? Bom, os médicos da peste projetaram uma solução curiosa: uma máscara com um longo bico cheio de ervas aromáticas. Mas, por que um bico tão grande? O bico não era só um estilo bizarro. Ele tinha uma função: filtrar o ar. Dentro do bico eram colocadas ervas como lavanda, menta e alho. Acreditava-se que esses cheiros fortes poderiam afastar os miasmas e proteger o médico de ser infectado pela peste. Ou seja, para eles, o cheiro da cura estava nas ervas. Agora, imagina a cena. Você caminha pelas ruas fétidas da cidade, com o rosto escondido por uma máscara de bico longo. Um verdadeiro pesadelo visual para qualquer um. Mas essa máscara não era só para assustar, era a última linha de defesa dos médicos contra a morte. Mas, além da máscara, o médico da peste tinha um papel crucial durante as epidemias. Ele não era apenas um curador, mas um investigador da doença. Suas funções incluíam diagnosticar a doença, frequentemente sem uma compreensão real do que estava acontecendo, isolar os doentes e tentar aliviar os sintomas, exumar corpos, já que se acreditava que o cadáver poderia ser a fonte de novos miasmas, e, claro, a administração de remédios, nem sempre eficazes, para tentar tratar as vítimas. Mas, na verdade, as soluções que esses médicos tinham eram muito limitadas. Medicamentos da época eram básicos e muitas vezes ineficazes. Por isso, os médicos da peste eram mais vistos como figuras de autoridade do que realmente como curadores. Agora, é interessante pensar: por que os médicos acreditavam tanto nos miasmas? Tudo se resume à falta de compreensão científica. No século XVII, as pessoas não tinham a teoria dos germes como sabemos hoje. Então, a peste bubônica era vista como uma espécie de miasma maligno no ar. E a máscara? Bom, a ideia era evitar que esse ar contaminado entrasse nas vias respiratórias do médico. O bico longo era uma forma de purificar o ar antes que ele chegasse aos pulmões. Claro que, hoje, sabemos que a peste é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos infectados. Uma explicação completamente diferente da dos médicos da peste. Embora a máscara de bico tenha sido um fracasso em termos de eficácia médica, ela se tornou um símbolo das terríveis epidemias do passado e da falta de conhecimento da época. Hoje, vemos essas máscaras e podemos até achar engraçadas ou assustadoras. Mas elas representam uma época em que a medicina ainda estava engatinhando, e a ciência lutava para entender o que era invisível. E o mais incrível, algumas das práticas dos médicos da peste, como o uso de isolamento e distanciamento de doentes, ainda são usadas em epidemias modernas,
como a pandemia de Covid-19. E aí, curtiu saber mais sobre esse personagem tão excêntrico da história da medicina? Se você chegou até aqui, você é diferenciado. Então, deixa o like para apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina. Até o próximo vídeo.